Olá, galera! Tudo bem? Eu me chamo Anne, sou professora de ciências e hoje nós vamos falar um pouco sobre as substâncias inorgânicas e orgânicas. Bom, vocês já perceberam que hoje nós vamos falar sobre química. E vejam só, a química não é um bicho de 7 cabeças. Nós temos um pouco de medo da química, mas vocês vão ver o quanto que ela é simples e ela faz parte do nosso dia a dia. Tudo no nosso dia a dia é feito a partir da química. Desde o sabonete que nós tomamos banho, o batom que a gente passa na boca, os tecidos das nossas roupas, até a comida. Para que a gente possa fazer a comida, ela precisa passar por um processo químico e físico também. Bom, mas hoje o nosso foco é a química. Vamos lá. A química, ela está em tudo, como eu já disse, mas ela surgiu enquanto matéria estudada a partir dos alquimistas, ali pelo século XVII. Eles passaram a observar as substâncias, fazerem pequenos experimentos, e eles são os nossos primeiros químicos. Bom, através das suas observações, os químicos classificaram as substâncias como orgânicas e inorgânicas. Vamos observar a imagem. Nessa classificação que foi feita ao longo do tempo, consideraram diferentes critérios para classificar essas substâncias em inorgânicas e orgânicas. As substâncias inorgânicas, elas são de origem mineral. Já as substâncias orgânicas são de origem vegetal. Mas vegetal ou animal. Mas a principal diferença entre as duas substâncias é a presença da molécula química do elemento carbono. O carbono, ele faz parte das substâncias orgânicas, mas isso não quer dizer que ele também não esteja presente, às vezes, nas substâncias inorgânicas. Assim, a gente percebe que surgiram os dois ramos importantes do estudo da química, a química inorgânica e a química orgânica. Esses dois campos da matéria, eles são também subdivididos em outros grupos, que nós vamos observar agora. Bom, nessa tabela comparativa aí, nós temos a química orgânica do lado direito e a química inorgânica do lado esquerdo. Vamos começar pela química orgânica. A química orgânica, ela possui diversas classificações. São suborganizações dela. Os elementos orgânicos, eles são conhecidos como hidrocarbonetos, alcoóis, aldeídos, cetonas, éter, entre outros. Já os compostos inorgânicos, que são aqueles, de novo, que em geral não possuem o carbono na sua composição, eles são subdivididos em ácidos, bases, sais e óxidos. Mas temos um exemplo. Vamos observar aqui. Vocês já perceberam que o gás carbônico, aquele que a fórmula é CO2, ele tem um carbono na sua composição, não é? Então, será que ele é um elemento orgânico? Ou será que ele é uma substância inorgânica? Vamos parar aqui para pensar um pouco. Eu disse que que as substâncias orgânicas, elas possuem o carbono na sua constituição, mas que os elementos inorgânicos, em geral, ou seja, na sua maioria, não possuem o carbono na sua constituição. Assim, o CO2, ele não é um elemento orgânico e ele é, de fato, um elemento inorgânico, certo? Mas que elemento inorgânico ele é? Vamos observar na próxima imagem. Bom, as funções inorgânicas, elas são separadas em ácidos, bases, sais e óxidos. Como nós estávamos falando do gás carbônico, vamos observar que o dióxido de carbono, ele é um óxido, exatamente por conter o elemento oxigênio. Todos os óxidos
contém oxigênio. Isso não quer dizer que o oxigênio não possa estar presente também nas outras funções. Os ácidos, eles eles possuem o hidrogênio como seu primeiro elemento. E ao tentarmos dissolver um ácido na água, nós formamos outras duas substâncias. A gente forma um hidrônio, que é um H3O, e uma substância sozinha. Isso quer dizer que os ácidos, eles se ionizam em substâncias aquosas e se separam, formando um hidrônio e um íon solto. Já nas bases, elas sofrem a dissociação quando elas são imersas na água. Por exemplo, o hidróxido de sódio, que é o famoso NaOH. Quando a gente dissolve ele na água, ele separa as substâncias dele em sódio, que é o Na, e o hidróxido, que é o OH. Tá vendo que o oxigênio também está aí nas bases? Então, nem tudo que tem oxigênio é um óxido. Os sais já se dissociam na água e separam os seus dois elementos. O exemplo clássico aí é o NaCl, cloreto de sódio, mais conhecido por todos nós como sal de cozinha. Ao dissolvermos o sal na água, as moléculas de sódio e de cloro se separam. Então, nós teremos essas moléculas totalmente dissociadas. Bom, um químico, o chamado Arrhenius, ele criou um conceito a respeito dos ácidos, das bases e dos sais. O conceito dos ácidos diz que as substâncias ácidas ionizam em solução aquosa e produzem íons de carga positiva, que é o hidrogênio, que ele é também chamado de cátion por ter esta carga positiva. Já as bases são substâncias que, quando dissociadas em solução aquosa, produzem um íon de carga negativa, que é o hidróxido, o OH. Tá vendo ali na imagem? OH-. E já os sais, em solução, liberam cátions e ânions diferentes do hidrogênio e do hidróxido. Ou seja, ali nos sais, ele liberou o cátion de sódio, Na, e o ânion de cloro, Cl. Bom, os hidrocarbonetos, eles são muito encontrados no nosso ambiente. Tudo que é feito, por exemplo, a partir de petróleo é composto de hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são assim conhecidos por possuírem somente a substância carbono e hidrogênio na sua composição, organizados de diferentes formas. Neste quadro que está aí aparecendo para vocês, vocês vão perceber que tem os hidrocarbonetos chamados de alcano, alceno, alcadieno, alcino, ciclano e aromático. Cada um deles tem uma formatação específica. O primeiro, o alcano, ele tem ligações simples a partir do carbono. Já os alcenos possuem ligações duplas e menos hidrogênio ao seu redor. Os alcadienos possuem duas ligações duplas. Os alcinos possuem ligações triplas. Os ciclanos, que não é o vizinho, o ciclano que você não lembra o nome, ele é uma forma cíclica, ou seja, ele pode formar ciclos. E os aromáticos também são ciclos. Eles poderiam ser chamados de ciclanos, será? Não, eles são chamados de aromáticos por terem essa forma hexagonal. Então, as funções orgânicas, elas são determinadas de acordo com a sua estrutura e agrupam compostos orgânicos com características semelhantes.
todos eles sempre formados por carbono e hidrogênio. Por isso que o nome deles são hidrocarbonetos. Bom, agora vamos pensar um pouquinho aqui comigo. Nós temos diversas reações químicas que ocorrem no dia a dia. Essas reações químicas, elas podem ocorrer entre sais, gases, óxido, água, diversas. Vamos olhar na imagem uma reação química simples. Considere que certo volume de uma solução aquosa de HCl, vocês sabem quem é o HCl? É o ácido clorídrico. É adicionado a determinado volume de uma solução aquosa de NaOH. Quem é esse? O hidróxido de sódio. Nessa mistura ocorre uma reação, comumente chamada de reação de neutralização. Por quê? Porque nós misturamos ácido com uma base. Um exemplo mais claro de mistura de ácido com base é quando a gente está com azia. Quando estamos com azia, isso quer dizer que há uma produção de ácidos muito grande no nosso organismo. E aí nós tomamos alguma base, normalmente, para que essa acidez diminua. Então, todas as vezes que nós tomamos essa base, o que acontece? Nós dissociamos essa reação química e ocorre uma neutralização da quantidade de ácidos, formando água e separando os outros elementos. Então, isso quer dizer que nessa reação química do ácido clorídrico com o hidróxido de sódio, nós vamos ter a água como produto e o sal, porque no ácido clorídrico nós temos o Cl, que é o cloro. No hidróxido de sódio, nós temos o Na, que é o sódio. E quando sobra o Na e o Cl, eles formam uma molécula de sal. Então, vamos para o próximo slide. Será que os sais podem apresentar caráter ácido-base? Um sal apresenta caráter ácido sempre que é originado a partir de um ácido forte e de uma base fraca. Vamos ao exemplo. O cloreto de alumínio é um sal de caráter ácido, porque foi originado pelo hidróxido de alumínio, que é uma base fraca. O alumínio, ele não é um elemento forte, então assim ele é dominado pelo ácido. O ácido clorídrico já é um ácido muito forte, então a equação representada como 3 moléculas de ácido clorídrico mais uma molécula de hidróxido de alumínio vai formar uma molécula de cloreto de alumínio mais 3 moléculas de água. Isso quer dizer que um sal, ele pode sim ter características ácidas ou pode ter características básicas. Aí, como exemplo, nós temos o hidróxido de magnésio, mais conhecido como leite de magnésio. O leite de magnésia, ele é uma base fraca, mas que é muito utilizada para azia e má digestão pelo mundo todo. Bom, vamos ao exercício. Se o bicarbonato de sódio é um sal, por que ele pode ser empregado na mesma função do hidróxido de magnésio, que é uma base? Vamos pensar a respeito disso comigo. O bicarbonato de sódio, ele é um sal. Ao um sal entrar em contato com a água, ele vai se dissociar e formar uma base. Então, todos esses sais, quando entram em contato com a água, ele vai fazer uma base. E essa base pode ser uma base forte ou uma base fraca. Isso quer dizer que o bicarbonato de sódio tem o mesmo efeito do leite de magnésia, mesmo um sendo um óxido e um outro seja um sendo uma base e o outro sendo um sal. Vamos ao outro exercício.
O que diferencia principalmente as substâncias orgânicas das inorgânicas? Vamos lembrar? Nós falamos lá no início que a diferença principal entre as substâncias inorgânicas e orgânicas é a presença de carbono, do elemento químico carbono, na sua constituição. Lembrando que em algumas substâncias inorgânicas pode haver carbono também, mas elas são poucas em comparado à quantidade de substâncias orgânicas. Então, gente, por hoje é só. Muito obrigada!